Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, professor de História e Atualidades, falando diretamente do estado do Pará. Hoje a nossa videoaula, lembrando a nossa videoaula demo, isso aqui é apenas uma pequena demonstração, né, para o concurso de Parauapebas. Lembrando que parte desse conteúdo ele também serve para o concurso da PM do Ceará, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de política e economia na aula de hoje. Lembrando que no concurso de Parauapebas está descrito aí sociedade, educação, segurança pública, tecnologia, energia e relações internacionais. Os últimos 3 itens, gente, vocês podem unir, tá? Desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia, você pode reunir num único tema, né? Meio ambiente. Tá certo? Então tá aí o Instagram, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem conversar diretamente pelo Instagram. E no finalzinho da aula eu vou colocar também o meu WhatsApp, tá certo? Sem muita enrolação, vamos lá. Vamos falar de política. Vamos primeiramente caracterizar o sistema político administrativo do Brasil. Então, como vocês sabem, o Brasil ele está dentro de um sistema republicano, federalista e presidencialista, né? O sistema presidencialista porque o presidente da República é ao mesmo tempo chefe de Estado e ao mesmo tempo chefe de governo, eleito através do voto direto para um mandato de 4 anos, existindo reeleição. Lembrando, gente, que lá na Constituição de 88, o mandato era de 5 anos e não existia reeleição. Começou a existir reeleição, gente, do governo Fernando Henrique para cá, ok? O Brasil ele é uma república federalista porque os estados eles gozam de uma certa autonomia política e econômica. Tanto é que nós temos as constituições estaduais, né? Logicamente que essas constituições não podem estar em desacordo com a Constituição Federal. Mas, por exemplo, né, eu sempre falo isso em sala de aula, se o governador do estado do Pará ele quiser pedir dinheiro emprestado para um banco lá da Alemanha, ele pode fazer isso diretamente, sem pedir autorização do presidente do Brasil, correto? Então aí são as considerações iniciais. Aqui para relembrar vocês, né, da teoria dos 3 poderes de Montesquieu, o Brasil tem os 3 poderes, onde um deve fiscalizar o outro, né, onde um não pode ter mais poder do que o outro. O legislativo, o executivo e o judiciário. Quem é o executivo? Os governadores, os prefeitos, o presidente da República. Hoje nós falamos muito no judiciário, né? No Supremo Tribunal. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, né? Quando nós falamos de legislativo, hoje na Assembleia Federal, nós falamos de orçamento secreto, né? Da emenda do relator. Tudo isso pode aparecer numa prova de atualidades, ok? Aqui, gente, é para você lembrar, né? Os últimos presidentes, né? Logicamente que eu fiz um resumo aí, né? Collor sofreu impeachment, quem assumiu foi o Itamar, o FHC consolidou o sistema neoliberal, foi reeleito, depois nós tivemos o governo Lula, depois nós tivemos a Dilma Rousseff, lembrando que ela sofreu impeachment, quem assumiu foi o vice, o Temer, houve eleições, e quem assumiu depois foi o Bolsonaro, correto? Aí do lado direito, né, e no centro, você já vê a questão dos números, né, de deputados. Deputados estaduais no Pará, 41. Deputados federais, 17. Né? Observa no mapa que tem um número mínimo, que é 8, e o número máximo de deputados federais, que é 70. Lembrando que isso é proporcional à população. Observa que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
tem um grande número de deputados federais. Não é isso? Por quê? Por conta da população. Senadores, no total, nós temos 81, né? Não sei para que tanto senador, e deputados federais, no total de Brasil, né? 513 filha da mães para poder pegar o nosso dinheirinho, né? Aqui nós temos, no estado do Pará, os candidatos ao governo do estado nas últimas eleições, né? E o candidato vencedor no primeiro turno é o Helder Barbalho, do partido MDB, tá? Com quase 70% dos votos. Então ele ganhou com um número muito expressivo, né? O grande concorrente dele no estado do Pará foi o Zequinha Marinho, do PL, né? Apoiado pelo presidente Bolsonaro, tá certo? Então aí é política estadual. Outras grandes figuras, gente, que estão muito na mídia é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Hoje nós falamos muito de STF, né? Teve aquela onda do tiro, bomba, dedada, chifrada com o Roberto Jefferson. Aí já aparece o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então tu tem que ter o domínio desses nomes aí, tá, gente? Arthur Lira, presidente da Câmara, lá no Congresso, né? Presidente do Senado, o Pacheco, Rodrigo Pacheco. E recentemente Rosa Weber assumiu a presidência do STF. Tá? E recentemente quem assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral foi o Alexandre de Moraes. Uma hora ou outra isso também aparece em prova, tá certo? Estamos em ano de eleição, presta atenção nisso. O STF, que muito nós ouvimos falar, é o guardião da Constituição, né? Composto por 11 ministros. Tá? Aqui eu coloquei uma lista, né? Que esses caras ficaram muito famosinhos nos últimos anos. Né? Quase tudo recorre a eles, lembrando que eles são os defensores da Constituição. Né? Eles julgam se a Constituição está sendo seguida e respeitada. Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia, que foi muito ofendida pelo Roberto Jefferson, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, né? E aí essa galera toda, quase toda, indicada pelo Lula, o primeiro pelo Fernando Henrique Cardoso, o Gilmar Mendes, que gosta muito de dar liberdade para alguns sujeitos aí criminosos, né? Luiz Roberto Barroso, o Fachin, né? E o Alexandre de Moraes, o Carequinha, foi escolhido para o Supremo no governo Michel Temer. Já esses dois últimos pelo Bolsonaro. O Nunes Marques, que é aí o carinha da imagem da esquerda, e o André Mendonça, que é o da direita. De vez em quando, eles até votam contra algumas ideias do governo Bolsonaro. Tá bom, gente? Então tá aí o STF. Vamos analisar, gente, os fatos que acontecem, tá? É isso que vem na tua prova. Sem paixões políticas por candidato A ou por candidato B. Recentemente tivemos eleições, né? E o que você tem que saber para a prova? Qual é a maior bancada? Então tá aí, gente, o PL vinculado ao presidente, 99 pessoas, né? 99 indivíduos, né? Compõem as cadeiras, né? Ocupam as cadeiras de deputados federais, tá certo? Leiam isso aí bonitinho, isso aparece em prova. Olha o que está escrito aí no desenhozinho. PL de Bolsonaro elege 99 deputados, o maior número que qualquer sigla atingiu desde 98. Em seguida vem a federação. O que é a federação, gente? É a união de vários partidos políticos. A federação liderada pelo PT teve 79 partidos. União Brasil, 59. Agora, por exemplo, em uma possível votação, União Brasil pode se unir com o PL. Então, o grupo conservador e de direita, no ano que vem, vai ter, né, muito poder no governo federal, aí, no parlamento federal. Aí a bancada do Senado, PSDB 4, PSD 10 e olha aí o PL, de novo o PL, com o maior número de cadeiras, 13 cadeiras. União, 12, MDB, 10, né?
essa galera toda pode se unir e formar uma bancada aí de 35 senadores, por exemplo. O PT, aí do lado direito, você observa com o número de 9, correto? Então isso vem prova, não te esquece, estou voltando aqui, olha. PL 99, tá? E aqui já com 13 senadores, tá certo? Aqui deputados federais e aqui Senado, correto? Seguindo, aqui o que bombou nos últimos dias, crimes atribuídos a Roberto Jefferson, né, que deu tiro na Polícia Federal, descumprimento de medidas cautelares, posse de armas, calúnia, difamação, atentado contra a democracia. Ele está todo enrolado, né, gente? Incitação, animosidade entre as Forças Armadas, tentativa de duplo homicídio. Ele deu 50 tiros nos agentes da Polícia Federal, que foi lá prender ele. Ele já estava em prisão domiciliar. E 3 granadas, né, de efeito moral. Eu sempre falo isso. Se fosse um negro, essa hora ele já estava no cemitério, né? Infelizmente, essa é a realidade da política brasileira. E tem gente que apoia essa atitude dele, né? É um verdadeiro bandido. Aqui nós temos ações do governo para ampliar os programas sociais. Isso ali no primeiro semestre, né? Nessa transição primeiro para o segundo semestre. Primeiro foi aprovado o estado de emergência para ser adotado essa PEC 16, né? A PEC Kamikaze, a PEC, tem vários apelidos, né, dos programas sociais, com um gasto aí aproximadamente de 41 bilhões. Né? Ampliou os gastos com o programa Alimenta Brasil, concedeu o Vale Gás de R$ 120, auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros, taxistas 2 bilhões e ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600, né? Assim como um número maior de pessoas integrando, né, esse projeto, esse programa social chamado Auxílio Brasil, né? Agora, até quando nós temos esse R$ 600, né? Provavelmente até dezembro. TCU manda suspender crédito consignado, né? Uma galera recebeu o Auxílio Brasil e uma galera que tem direito do Auxílio Brasil já pegou empréstimo consignado, já se endividou, né? O Tribunal de Contas não gostou disso. Isso é tão cruel, gente, com a galera mais pobre, mais humilde, que muitos grandes bancos do Brasil, sei lá, vou citar aqui como exemplos, tá? Itaú, Bradesco, Santander, não aceitaram fazer parte desses empréstimos consignados, né? Por ser uma questão social, uma questão ética e moral, né? Alguns bancos aceitaram, né, tirar dinheiro desses pobrezinhos aí, dessas pessoas humildes que recebem esses R$ 600. Então, o Tribunal de Contas da União determinou a suspensão do crédito consignado vinculado ao benefício oferecido pela Caixa. Lá embaixo, o despacho do ministro do TCU, Haroldo não sei das quantas, determina que a Caixa apresente pareceres, notas técnicas, resoluções e lá no finalzinho, olha, risco de inadimplência. Essas pessoas são humildes, né, gente? Então, o risco é muito grande, né? Porque depois pode ter até o seu auxílio suspenso. Beleza? Deixa eu ver se está indo tudo bem aqui. Tá tudo certinho. O áudio está saindo. Vamos para cá. Vamos para economia. Beleza? Lembrando, gente, que essa aula é uma aula demo. Tá ok? É um resuminho da aula que eu uso de forma presencial. Estado do Pará, ranking. O que tu tem que saber, filho de Deus? Pará, região norte. Quem tem o maior PIB? Pará. Lembrando, 178 bilhões, segundo o IBGE. Lembrando, gente, que boa parte dessa riqueza é oriundo da Vale, né, das grandes empresas mineradoras. Esse dinheiro não chega para a maioria da sociedade paraense, infelizmente, né? Os PIBs municipais, olha aí, gente, em segundo lugar, Paraupebas. Por conta de quem? Por conta da mineração. Está aí do lado um trator recolhendo aí os minérios, né? O maior PIB do estado do Pará é o PIB de Belém. Por conta de quê, professor? Por conta, né, da grande oferta de serviços, né? O setor terciário, não esquece, setor primário, setor secundário, setor terciário.
o setor terciário é o que mais gera emprego no estado do Pará. Primário, agricultura; secundário, indústria, né? E o terciário, prestação de serviços, né? Então tá aí, gente. Memorizem os 3 primeiros, tá? Belém, Paraupebas e Marabá. Economia nacional, o que tu tem que saber, filho de Deus? Ano passado, 2021, nós tivemos um saldo positivo ou um saldo negativo? Tivemos um saldo positivo, o PIB de 8,7 trilhões. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado, cidade ou região, tá bom? Não te esquece, gente, que a gente não deve levar em consideração apenas o PIB para saber se o país é uma área bacana de se viver, né? Se a cidade é uma área legal de você criar seus filhos. Você tem que levar em consideração também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que nós iremos ver numa aula seguinte. Olha a série histórica do PIB. Governo Dilma, a doidinha que queria guardar vento, -3. Governo Temer, 1. Governo Bolsonaro, 1, depois -4. Também por conta da pandemia, né? Mas não só por isso. 2021 já cresceu um pouco mais o PIB, né? Mas recuperou a perda do ano anterior. O PIB está crescendo, tá, gente? Graças a Deus, a economia está dando sinais de melhoras. Agora, até quando que é o grande problema? O que você tem que saber para a sua prova? Quem são os principais parceiros econômicos do Brasil? Não te esquece, China, Estados Unidos e Argentina. China, Estados Unidos e Argentina. Aí ele fala também de União Europeia, né? Fala de Mercosul de forma geral e os nossos amiguinhos de olhinhos puxados, o Japão. O que o Brasil mais exporta para o mundo, né? Em bilhões de dólares, você tem aí minério de ferro, né? Segundo lugar, soja, tá bom? Geralmente vem em prova, gente, eles colocam os dois, tá? Então ele vai colocar carne bovina e soja, tá errado. Ferro e soja, tá certo. Ferro e abacaxi, tá errado, né? Lembrando que o Pará é um dos maiores, é o maior produtor de cacau, tá? E o Pará também é o maior produtor de produtos de minérios. Olha que legal, tá, gente? Alguns anos atrás nós perdíamos para Minas Gerais, perdíamos para São Paulo. Só que hoje em dia estamos lá no topo, né? Do lado esquerdo você tem a movimentação em toneladas. Aí quem lidera é o minério de ferro, né? E do lado direito você tem a movimentação em milhões de dólares, né? Aí dá a soja. Observa que aqui, olha, 2021, né, foi o minério de ferro, tá bom? Então, observe isso daqui. Observe isso daqui. Então, a diferença de toneladas e a diferença de milhões. Beleza, gente? Então, guarda essas informaçõezinhas aí, bonitinhas. Sempre eu gosto de trabalhar com os mapas mentais. Inflação e taxa Selic. Inflação 2021, 10,06%. Uma inflação alta, tá, gente? Uma inflação de 2 dígitos. Observem aqui, gente, nesse esqueminha, aqui nesse gráfico, olha, dos anos seguintes, anteriores, perdão. 4, 4, 3, 2017, 295, né? Então, nos últimos anos nós tivemos uma inflação menor. Graças a Deus agora está diminuindo, né? E a reação do trabalhador e algumas medidas adotadas pelo governo agora para tentar conquistar votos, vamos falar a verdade. Então, nesse mês de setembro, outubro, nós temos deflação, né? Acumulado, outubro do ano passado para outubro desse ano, 7%, tá bom? Taxa Selic, a taxa básica de juros, 13,75. Ela é determinada pelo Copom, tá? Um comitê que faz parte do Banco Central. Essa taxa Selic, ela influencia as outras taxas,
Por exemplo, se você for comprar uma geladeira numa loja de 24 vezes, se você for financiar um carro, se você for financiar um apartamento, né, ela acaba influenciando, né? Se a taxa é de 13 lá no banco para tu financiar um apartamento, vão te cobrar 15, 18, né? Se a taxa estiver em 5, eles vão te cobrar 8, 9, né? Então tá aqui, gente, outro gráficozinho, olha. Olha em 2020, quanto é que estava a taxa Selic? 2%. 2, agora estamos em 13. Isso acaba atrapalhando a economia brasileira, com certeza. Aqui nós temos os vilões da inflação, isso no primeiro semestre, tá? Gasolina, etanol, automóveis e energia elétrica, né, que estão diretamente vinculados, tá? Isso afeta o preço dos alimentos. Aqui nós temos a taxa de desemprego, tá, gente? 2021 foi de 2 dígitos. Hoje, né, hoje que eu falo nos últimos meses, está na casa dos 9%, que é um número muito elevado, tá, gente? Já tivemos taxa de desemprego na casa dos 4% e 5%. O número de desempregados, 9,7 milhões. 9 milhões. Fora, gente, que tem uma galera que nem mais procura emprego, tá? O que é muito triste para a realidade socioeconômica brasileira, tá bom? Aqui hoje uma notícia bem recente, 1º do 9, né? Dada pelo IBGE. PIB do país tem a 4ª alta seguida. O produto interno do Brasil cresceu 1,2%. Olha que bacana. No segundo trimestre. É o 4º resultado positivo, né? Consecutivo. Nos últimos meses estamos tendo aumento do PIB, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Algumas medidas do governo ajudaram. Agora vamos ver se esse crescimento não é superficial, não é somente até passar as eleições, até mesmo dezembro, né? Frente ao mesmo trimestre, o PIB cresceu 3%. No primeiro semestre de 2022, o PIB acumulado cresceu 2,5%, que é muito bacana, tá, gente? É muito legal. Não podemos negar um crescimento de 2 e pouco, né? Lembrando que o Brasil já cresceu 4, 5, né? Mas para os últimos anos, você viu o crescimento negativo, crescimento de 1 ponto percentual. O Brasil cresceu mais que os países do G7, segundo o integrante do governo. Vamos esperar aí o final, né, desse PIB 2022, com dados que serão divulgados em janeiro de 2023. Tá certo, gente? Então é isso. Quem quiser comprar qualquer apostila, tá? Do lado esquerdo nós temos a apostila completa de Paraupebas, com mais de 50 questões, com conteúdos e exercícios, R$ 25,00. E do lado direito você vê a propagandazinha da apostila da Polícia Militar do Ceará. Essa apostila custa R$ 50,00, tá, gente? Tem 60 exercícios, uma apostila, falam sem nenhuma preocupação, uma das melhores apostilas do Brasil, feita com muito cuidado, com muito carinho, uma apostila densa e complexa. Tá aí meu número, qualquer coisa é só chamar no WhatsApp. Valeu, galera. Feliz Natal, saudações bicolores. Gente, compartilha isso aí pra galera. Deixe seu like, é importante, tá? O meu canal já tá com aproximadamente, deixa eu ver se eu lembro aqui, umas 60 mil visualizações. Então é importante pra gente. Beleza? Forte abraço. Professor Rogério Silva, aqui diretamente de Belém do Pará, para todo o Brasil.